Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao ICL, agora a gente consegue lhe ouvir. Eu acho que de cara eu preciso perguntar para o senhor, né, sobre esse ataque aos hospitais. A gente viu alguns médicos atendendo ali sob os escombros, com corpos, com pessoas, enfim. Alguns outros médicos a gente viu ao longo da semana também se deslocando, também tentando sair, porque precisam proteger a sua família. Mas, de qualquer maneira, eu queria entender esse ataque, principalmente a área de saúde de Gaza, que já é muito precária, né? 80% da população de Gaza, antes dos ataques, já precisava de ajuda humanitária, internacional. Como é que fica a situação dessas pessoas, pensando já no pós-guerra e neste momento principal agora também, doutor Paulo? Bom dia. O essencial nesse momento é a gente fazer tudo o possível para que a ONU receba a liberação e toda a ajuda humanitária possa funcionar, porque o número de feridos e mortos nós temos que enterrar. Feridos, são mais de 10 mil feridos, inclusive uma grande percentagem deles, nós temos recebido comunicação dos nossos colegas lá, mais da metade, uma grande parte, não diria nem mais da metade, uma grande parte é de crianças, mulheres, idosos, ou seja, as pessoas que têm menos mobilidade, que são civis. E o número de mortes também nós sabemos que é um número subestimado, porque existem muitos escombros e as pessoas estão atendendo, a correria toda para atender ferido, para levar ferido para o hospital. A busca de corpos sob os escombros ainda terá que ser feita um dia. E não querendo usar uma figura de retórica forte, o que era uma grande prisão a céu aberto, porque na verdade Gaza era isso, né? As pessoas não tinham liberdade de ir e vir, a não ser sob férreas condições, tende agora, lamentavelmente, eu digo isso dolorosamente como médico, pode estar se transformando num cemitério a céu aberto, porque muitos corpos estão insepultos e muitos corpos, inclusive de crianças, mulheres e idosos, que são os que permanecem em casa, que não vão para a rua para o combate ou não vão para a rua por razões naturais nas famílias daquela região, em muitos lugares do mundo, podem estar sob escombros um grande número de mortos. Então, nós não temos certeza desses números que a imprensa vem divulgando, as agências de notícia estão divulgando os dados oficiais, quer dizer, aqueles que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da área de defesa em Gaza, né, de defesa civil, mas na realidade os números, nós estimamos, os meus colegas estimam que é um número muito mais elevado de mortos. E feridos, são mais de 10 mil feridos, que esses podem ser contados, porque eles chegam aos hospitais. E um percentual enorme desses são civis, são crianças, são idosos, e é doloroso, assim, você ouvir as pessoas falando sobre crianças amputadas, crianças que perderam uma parte do rosto. Quer dizer, é uma crise, sim, não digo sem precedentes, porque a violência, não só no Oriente Médio, como em muitos lugares do mundo, nós temos guerras importantíssimas nesse momento, mais de 110 conflitos no mundo morrendo civis. Essa é a estatística que nós temos da Academia de Genebra, que tem um acompanhamento desses fatos. No Sudão, por exemplo, também. Quer dizer, nós estamos falando hoje, não vamos mudar o tema, né? Estamos falando da guerra entre o Estado de Israel com o Hamas, Paulo, que pega no meio dessa guerra uma grande quantidade de civis já muito bem mostrados por vocês. Paulo, é um grande prazer a gente receber o senhor aqui, professor. Eu queria te perguntar sobre o trabalho dos médicos. Já é difícil o exercício de medicina em qualquer lugar, né? É sempre muito complexo lidar com o risco de vida de pessoas iminente.
Em uma situação de conflito ainda mais difícil. Agora a situação na Palestina é ainda mais drástica, né, professor? Falta de insumos, de medicamentos e, obviamente, pessoas muito feridas, né? A gente tem um número, a maioria dos feridos, mulheres e crianças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que é o trabalho dos médicos nessa situação extrema que é uma guerra, e em especial essa, com absoluta falta de insumos e acho que as condições básicas de trabalho para os profissionais, né, Paulo? O estresse é enorme, porque cada minuto você tem que fazer uma escolha de Sofia, né? Quer dizer, você tem que escolher entre quem você vai atender para tentar salvar e quem vai ter que esperar o atendimento e que potencialmente pode morrer nesse tempo de espera, né? A pressão sobre o sistema de saúde é enorme, já morreram muitos médicos e muitos profissionais de saúde, porque eles têm que se deslocar entre as suas residências e os hospitais, e nesse caso eles também são vitimados. Muitos hospitais foram evacuados, mas aqueles que ainda continuam funcionando, o risco de serem bombardeados, como aconteceu ontem, é enorme. Então, o estresse do trabalho médico se soma ao estresse de receber, de repente, uma explosão pela cabeça, uma explosão que leve tudo, enfim, para os ares. Qual é a questão central que a gente tem lá? As equipes estão esgotadas, o estresse enorme e o trabalho incessante, né, incessante, leva a um esgotamento físico e um esgotamento mental, psíquico também das equipes de saúde, né? Por outro lado, quando você trabalha com uma cirurgia de urgência em que o tipo de anestésico não é o adequado, tem que ser um pouco uma cirurgia com o paciente sofrendo dor, né? Porque os anestésicos estão acabando. Muitas cirurgias são feitas com anestesia local, quando na realidade precisaria fazer uma anestesia geral. Os centros de saúde, né, os centros hospitalares, por exemplo, que num certo momento da cirurgia tem uma queda de energia, porque a energia toda está sendo fornecida nesse momento por geradores. E os geradores, o combustível está acabando, mas o gerador, quando tem que ligar muitos aparelhos, mesmo num gerador adaptado ao hospital, mas o sobreuso de equipamentos está fazendo com que a energia elétrica caia no meio dos procedimentos naquele equipamento que está chupando mais energia no momento em que muitos outros aparelhos também estão ligados. Nós recebemos informes, conversas de crianças que precisariam estar permanentemente, bebês prematuros, que precisariam estar permanentemente numa incubadora. As incubadoras falham, não há energia suficiente para mantê-las ligadas. Então, nós estamos perdendo vidas de bebês. As grávidas que necessitam um atendimento de emergência no seu parto estão tendo o atendimento possível, mas com grandes dificuldades pela mesma razão. As equipes estão tendo que escolher entre atender o parto, atender o bebezinho que nasceu, atender o ferido. Quer dizer, é uma situação, vamos dizer, de tanta desumanidade e de condições tão difíceis para as equipes de saúde trabalhar, que elas estão definitivamente esgotadas. Então, se não houver um cessar-fogo imediato, sim, nós podemos ter o colapso que é físico, ter também agora um colapso das forças de trabalho de saúde que está naquela região. Eu ia perguntar para o senhor, né? Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Bus, que é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e que é diretor da área de saúde global, né? Da Fiocruz. Não sei se o senhor já esteve lá em Gaza, é um território de muito difícil acesso, ou se já teve relatos, né? Ainda que tenha recebido relatórios e relatos, conversas com colegas. Esse hospital que foi atingido, nós vemos parte da imprensa, eu não sei nem se dá para chamar de imprensa, alguns jornalistas mais alinhados assim com o Estado de Israel, dizendo, não, aquilo lá nem era um hospital, era um estacionamento que estava cheio de gente ali, por isso que foi atingido. O senhor consegue descrever para a gente o que era, qual é a importância desse hospital que foi atingido no bombardeio, que as forças de Gaza dizem que foi um bombardeio israelense e os israelenses estão dizendo que não, foi um foguete lançado pelos grupos
de Gaza. Mas o senhor consegue descrever qual é a importância, qual era o papel e o que o senhor sabe sobre este centro que foi bombardeado com 500 mortos lá na faixa de Gaza? Esse é um dos hospitais, talvez o mais importante de Gaza. Ele é seguramente o mais antigo hospital instalado lá. Ele foi instalado ainda na época da ocupação dos ingleses, então ele tem uma tradição e claro que ele serve como uma referência em todas as especialidades, né? Ele não é um hospital só de urgência, ele é um hospital que atende obstetrícia, atende pediatria, atende neonatologia, isto é, recém-nascidos, atende câncer, atende diálise renal, e o que a gente sabe é que todos esses serviços estão profundamente afetados. Quer dizer, o desvio, entre aspas, das forças de trabalho e dos recursos para o atendimento da urgência, é isso que os serviços de saúde fazem. Se nós estamos recebendo uma pessoa à beira da morte, você deixa outras coisas esperando. Por outro lado, esse hospital, além dessa importância, ele estava sendo buscado ali nos seus arredores por pessoas que acreditavam estar mais seguros ali. Sim. Então, havia, de fato, um grande número de pessoas do lado de fora do hospital, um grande número de pessoas que buscavam refúgio ali, um grande número que foi bombardeado. Quer dizer, não sabemos quem, né, mas eu, pessoalmente, eu tenho uma suspeita alta de que foi, de fato, um bombardeio de Gaza por forças que não são forças internas. Ou seja, imagino eu, pelas forças de Israel. Por quê? Todos os bombardeios não há nenhum relato de que tenha sido poupado qualquer espaço em Gaza. O bombardeio destruindo residências onde viviam milhares de pessoas, numa área super concentrada de população como é a faixa de Gaza, mostra que a seletividade era muito baixa, não é? Então não há nenhuma razão que diga, bom, não foram bombardeados hospitais. Existe também na imprensa circulando informação de que a direção do hospital havia recebido 3 comunicações, evacuem o hospital, não é? E é óbvio que você não pode evacuar um número enorme de pacientes que, sem condições de ambulância, sem ter para onde ir, morreriam. Então, um médico não pode tomar uma providência dessas, remover sem condições para um lugar que não sabemos. Isso é crime. E quem fez, doutor Paulo, só para deixar bem claro, os relatos que chegam, inclusive eu vi isto na Al Jazeera, né, na TV internacional do mundo árabe, que relatou que, segundo médicos desse hospital e direção do hospital, eles receberam 3 avisos das forças israelenses, vamos deixar claro, 3 avisos das forças israelenses para que evacuassem o hospital. Imagine só, é como se pedissem para São Paulo evacuar o Hospital das Clínicas, mal comparando. Mas inclusive a Organização Mundial da Saúde imediatamente emitiu um comunicado que está disponível até agora na página web dela, dizendo, rejeitem assim, retirem essa ameaça, retirem, alertando isso no meio da semana passada, quando começaram essas recomendações, evacuem os hospitais do norte de Gaza, a OMS imediatamente saiu com um protesto, que está nas páginas da OMS até agora, dizendo, isto é a possibilidade é um crime, não pode ser feito. Os pacientes não podem ser removidos. O que tem que respeitar são as convenções de Genebra sobre guerra, que não pode ser, porque é crime de guerra, bombardear serviços de saúde. É considerado crime de guerra, e, aliás, as convenções de Genebra sobre guerra foram elaboradas exatamente por questões médicas. O primeiro impulso foi porque não se pode matar uma pessoa que se rendeu, mesmo um combatente, foi um dos primeiros motivos, era a execução de prisioneiros, e o segundo motivo, a falta de médicos e outras assistências,
no campo de batalha. Isso foi o que originou a Convenção de Guerra de Genebra, as várias convenções. A última revisão é de 77, mas a revisão de 49, logo depois da guerra, da Grande Guerra, ali é que surgiu essa demanda por convencionar a guerra, o que é uma loucura, você fazer convenção para guerra, quer dizer, devia ser assim, não pode ter guerra, né? Mas enfim. As convenções de guerra, a primeira preocupação era com a execução de civis, e a segunda preocupação era a falta de assistência médica. Então, quando se organizava uma assistência aos feridos em campo de batalha, tinha que marcar com uma grande cruz sobre os veículos que entravam no campo de batalha com de saúde. E é crime bombardear isso, e era crime se fosse mentira. É crime, é também crime dizer que é uma ambulância. Então, essa Convenção de Genebra sobre guerra, no campo da assistência médica, é um dos elementos mais importantes da Convenção. Então, é inaceitável, portanto, que em 2021, em outubro, perdão, de 2023, em outubro de 23, nós ainda estejamos bombardeando hospitais que são para servir a população civil, basicamente.